Lola e Leila. Mariluza Moreira Vasconcelos. Pelo Espírito, Tomás Antônio Gonzaga. Romance mediúnico. Sinopse. A história deste livro se trata de um caso verídico de desobsessão. A obra é interessante. Faz-nos refletir sobre o que a interferência na vida dos outros pode causar. Ao negligenciarmos as boas ideias e o caminho do amor, podemos causar muito sofrimento para nós mesmos, e a todos os envolvidos. Os ensinamentos contidos na obra podem auxiliar muitos leitores. Narrativa simples e de fácil leitura. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist. Capítulo 1. Trauma. Numa de suas muitas viagens pelo Brasil, Marília se viu na capital brasileira. Magníficos cenários se descortinaram diante de seus olhos. Verificar os prédios desenhados por Niemeyer, na beleza de suas formas arrojadas, e ao mesmo tempo simples, voltar ao passado, para verificar o sonho inconfidente ali planificado, reverenciar a memória do fundador da mesma, Juscelino Kubitschek de Oliveira, o antigo amigo e inconfidente, Salvador Gurgel, falecido em Moçambique e quase canonizado, tudo contribuía para momentos de alegria interior. As tarefas se intensificavam. Inúmeros centros ou redutos espíritas lhe solicitavam a presença, em palestras e tarefas de pintura mediúnica, e as pessoas também vinham em busca de refrigério para seus problemas e orientações para seus problemas. Sempre é assim. Quando os médiuns se apresentam, todos lhes buscam auxílio, sem cogitar de seu cansaço ou necessidade particular. Atentos à maneira peculiar de ser das pessoas, de nossa parte, procurávamos minimizar o sofrimento das pessoas e orientá-las da melhor forma possível, esclarecendo suas dúvidas e temores. Num daqueles dias maravilhosos, no Planalto Central, fomos procurados por uma senhora, que trazia consigo uma jovem muito bonita, esbelta, de pele clara e rosto harmonioso, onde se viam os olhos muito tristes, de um castanho cor de mel, cabelos anelados e compridos, presos por um adereço ao alto da cabeça, lábios bem delineados, nariz aquilino. Instada a falar, a jovem contou, não sem lágrimas, emoção e tristeza a permear-lhe as palavras, contando o mais sinteticamente possível, sua história incrível. Senhora, trago comigo uma história marcante e inexplicável, que me faz pensar dia e noite no porquê das situações, e das tragédias em que me vi envolvida. Muitas vezes me pergunto se o que aconteceu foi culpa minha, porque nada nem ninguém jamais me deram qualquer explicação lógica, para o drama em que me vi envolvida. A tristeza da jovem era contagiante, evidente, traumática. Marília mentalmente pediu ajuda espiritual e viu ao lado da jovem senhora, uma mulher, em espírito, mais velha, que chorava copiosamente, culpando-se da desdita da moça. Preferiu no momento não interromper o que lhe era contado, nem declinar o que vira de forma tão evidente. Sabia que precisaria conversar com a entidade que se apresentava, e, de algum modo, entendê-la e auxiliá-la, antes de se dirigir à jovem triste que lhe falava, porque era preciso demonstrar e sentir respeito pelos seres espirituais envolvidos na trama, e até pedir-lhes licença, para a intervenção que, de alguma forma, lhe era pedida. Isto Marília aprendera com a fraternidade dos japoneses que nos auxiliavam durante as desobsessões, ou na psicometria. A delicadeza deste grupo, nas intervenções em que eram chamados a participar, muito nos ensinara, e se tornara uma maneira proveitosa e profícua em quase todos os casos. Mas Marília não podia, naquele momento, intervir de forma direta, e continuou ouvindo a narrativa da jovem senhora, emocionada e triste, à sua frente. As coisas aconteceram exatamente da forma como vou lhe contar. Estava eu a me formar na faculdade, cheia de sonhos e de ideais, pensando em procurar um emprego dentro da área em que me formara, quando conheci um rapaz maravilhoso.
Ele era o tipo de pessoa pela qual qualquer moça se apaixona, cheio de vida e de ideais, recém-formado, trabalhando numa multinacional, vindo de uma família equilibrada e unida. Falava inglês fluentemente, e dedicava-se a esportes e à filantropia. Cruzamo-nos quase que causalmente, durante o aniversário de uma colega, e fomos apresentados um ao outro por ela. Passamos aquela noite quase que isolados dos demais, conversando animadamente sobre nossos projetos e planos de vida. Fiquei quase que imediatamente encantada por ele, que também demonstrou grande satisfação por estar comigo. Tudo era tão bonito, que até parecia coisa de filme. Logo passamos a nos ver a miúde, a estar juntos, e acabamos compromissados, para a alegria de nossas famílias. Tudo foi como num conto de fadas. Aos poucos, definimos onde morar e montamos nossa casa, com auxílio de nossos pais. Eu começara a trabalhar e participava de tudo numa alegria imensa. Jamais imaginei que pudesse haver no mundo tamanha felicidade. Nos consorciamos, e logo eu estava grávida, completando nossos sonhos, de uma família linda e maravilhosa. O nome de meu marido era Leandro, nascera, como eu em Brasília, e éramos da nata da sociedade local, muito bem vistos e bem relacionados. Nosso filhinho veio coroar de alegria nosso lar, como bem pode imaginar. Demos-lhe o nome de Davi e nossa felicidade era certa e tranquila. Quando nosso menino celebrou 2 anos, Leandro tinha que fazer uma viagem de negócios para a empresa na qual trabalhava e estava radiante, pois sua ascensão na empresa era mais do que certa. Diante disto, quis fazer-lhe uma surpresa. Comprei um terno muito elegante, e também camisa, gravata, meias, sapatos e cuecas, e o presentei, na certeza de que ele apreciaria meu gesto. Realmente ele ficou muito feliz com minha iniciativa e, no dia da viagem, ele usava todos os presentes que eu lhe dera. Despedimo-nos com carinho e ele ficou de entrar em contato comigo, tão logo estivesse instalado no hotel do país para onde se dirigia. Nada parecia atisnar nosso horizonte de felicidade. Leandro se despediu normalmente de mim e de Davi, e eu apenas sentia preocupação natural com a viagem e com nossa momentânea separação, de uns dias. Leila parou um pouco, como se necessitasse de juntar forças para prosseguir. Com a voz embargada, mergulhada no passado, continuou. Jamais poderia imaginar que o via com vida pela última vez. O avião sofreu um acidente e todos morreram, inclusive ele. A senhora não pode imaginar a dor que me tomou de assalto. Não sei como não morri também. Mas creio que foi a presença do meu menino, que me fez superar aos poucos toda aquela tragédia que se abaterá sobre nós. Aos poucos retomei minhas atividades, e passei a viver única e exclusivamente das boas lembranças e para meu menino. E foi, num dos passeios que fiz para alegrar a criança, que conheci um rapaz, que ficou encantado com meu filho e se aproximou de nós. Eu não estava de nenhum modo aberta a novos relacionamentos, mas o encanto do jovem, e a atração que meu filho lhe sentia, fez com que eu me aproximasse dele. Seu nome era Roberto, e, aos poucos, foi nos cativando, de tal sorte que acabou por me pedir em casamento. Apesar da imensa dor que ainda sentia, apesar de não ter pensado em uma nova relação, ele foi, aos poucos, nos cativando e acabei por aceitar formar com ele uma nova família. 2 anos se haviam passado da morte de Leandro e Roberto parecia respeitar minha dor, e a presença do pai de meu filho em nossas vidas. Tudo parecia caminhar de maneira a me recuperar da perda sofrida e, aos poucos, Roberto nos havia cativado, com seu carinho e sua dedicação. Era um rapaz brilhante, promissor, tal como meu Leandro. Algum tempo após nossas bodas, eis que Roberto precisava viajar a trabalho e eu, até hoje não sei movida pelo que, comprei-lhe um terno, camisa, acessórios e tudo novo, tal como havia feito com Leandro. Parecia que eu estava no piloto automático,
como se diz, porque, ao mesmo tempo que me censurava por estar agindo daquela forma, não conseguia me impedir de continuar a fazê-lo. Deste modo, presenteei Roberto, tal como fizera anteriormente com Leandro, com roupas novas para a viagem. Tal como Leandro, ele apreciou muito o meu gesto e, no dia da viagem, vestiu-se com a roupa nova, despedindo-se de mim com carinho. Desta vez, com o coração opresso revi as cenas antigas e um temor muito forte se apoderou de minha alma, mas procurei afastá-lo com firmeza. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu raciocinava. Porém, contra tudo que eu pudesse pensar, foi o que aconteceu. O avião em que Roberto viajava, veio a cair e ele morreu da mesma forma trágica que meu primeiro marido. Não sei como não morri. Apesar de continuar cuidando de meu menino, que sentiu muito a perda do novo pai, sinto-me como que amaldiçoada. Não entendo por que tudo aconteceu da mesma maneira e tomei um medo terrível da vida, de viagens, de relacionamentos. Tenho que exercer um esforço muito grande para continuar vivendo. A única coisa que me prende à vida é meu pequenino Davi. Nada mais, apesar de minha família me amparar muito, meu irmão, meus pais. Levaram-me a ler livros espíritas e estou aprendendo algo sobre esta doutrina, mas, mesmo assim, está muito difícil prosseguir. Nem mesmo entendo por que repeti com Roberto as mesmas cenas fatídicas que antecederam a morte de Leandro. Será que sou perseguida por algum mal que haja feito? Neste caso, todos aqueles que se aproximarem de mim, poderão vir a sofrer. Não posso impedir a sensação de maldição, que pesa sobre mim. A jovem chorou copiosamente, e Marília prometeu que se debruçaria sobre seu problema e nos pediria alguma explicação e auxílio. Despediram-se e ficaram de se ver no dia seguinte. Nossa medianeira foi se arrumar para a palestra e o trabalho de pintura que aguardavam e voltou à residência que albergava tarde da noite, cansada, e necessitada de um banho, alimentar-se e descansar. Porém a jovem Leila não lhe saía da mente e a entidade feminina ainda a acompanhava, chorando muito, apesar de suas preces por ela. Deste modo, depois de alimentar-se e banhar-se, apesar do cansaço, resolveu conversar com a entidade. Capítulo 2. Dolores. Depois de orar sentidamente, Marília sentou-se à cama e aguardou. Não demorou muito e a mulher, que ela vira anteriormente, se fez com esforço mais visível, diante de seu olhar. Continuava a chorar copiosamente, como se não soubesse fazer outra coisa. Querida irmã, desculpe se não pude lhe falar antes. Percebo que está sofrendo muito e gostaria de poder, de algum modo, ajudá-la. Pode falar sem receio que lhe vai no coração. Estou às suas ordens. A entidade, que parecia não esperar por outra coisa, que não fosse aquela atitude amiga e fraterna, pousou em nossa medianeira os olhos cheios de pranto e começou a falar de forma sentida e dolorosa. Eu sou a culpada do sofrimento dela. Eu, mais do que ninguém, e ela não deve se culpar de nada. Meu nome é Maria Dolores. E nenhum outro nome me cairia mais adequado do que este, já que vivi causando dolores aos meus entes queridos. Parou um momento, como se mergulhasse por dentro de si mesma, em busca das lembranças do passado, aparentemente longínquo, a deduzir pela aparência que apresentava, de nobre senhora espanhola de séculos atrás, envolta na atmosfera do domínio mouro na Espanha. Como eu dizia, meu nome é Maria Dolores. Lembro-me bem que nasci na Galícia, e fui senhora de bens da nobreza local, em séculos atrás. Éramos felizes, prósperos e descuidados. Minha família remontava séculos de poder e riqueza, e escolhíamos a dedo quem poderia ou não se aproximar de nós. Tudo era feito de forma calculada e meticulosa, os casamentos, os filhos, as propriedades, os servos, os contatos com a nobreza, os negócios.
Assim fui criada, sempre voltada aos nossos interesses imediatos, ou visando um futuro sempre feliz e afortunado para mim, para minha família. Tinha uma irmã mais nova do que eu, de nome Lola, a quem muito amava. De certa forma, eu me projetava nela, como que lhe vivia a beleza, a graça, o charme, o encanto, porque ela era, realmente, uma criatura encantadora e bela, digna de amar e ser amada por todos. Tinha mesmo por ela quase que um amor maternal, porque era mais nova, bem mais nova do que eu, e nossa mãe não era muito pródiga em carinhos e atenções. Neste momento da narrativa, tudo o que Maria Dolores dizia, começou a ser projetado como que em cenas de 3 dimensões, e tanto Marília quanto ela, mergulharam, por assim dizer, nas cenas que se seguiam de forma clara e sequencial. Começamos a ver as cenas da casa senhorial, um verdadeiro palacete vetusto e encantador, todo erguido com pedras de um tom meio creme muito agradável. Os pórticos enormes e maciços, as portas de madeira lavrada pesada, o chão como que marmorizado, as escadas amplas, para dar passagem às damas com seus vestidos armados, e aos cavaleiros galantes, com seus fraques antigos bordados, as peças de mobiliário antigas e bem talhadas, fosse na sala senhorial, onde se davam as festas com seus convidados ilustres, fosse na ampla sala de jantar, com seus quadros e tapetes luxuosos, seus cortinados aveludados, suas almofadas bordadas e seus adereços, nas luminárias e louças antigas. O ambiente era de um requinte audacioso e, ao mesmo tempo, tradicional. Tudo respirava uma atmosfera de bem-estar, de bom gosto, de refinamento, mas também uma atmosfera de luxo e de regras bastante fortes e radicais. Sem dúvida, a família de Dolores e Lola, 2 moças muito belas e requisitadas, com seus pais bastante exigentes, e os 2 irmãos galantes, de nome Rodrigo e Fernando, mas também dedicados às armas, como se isto fosse uma tradição familiar arraigada neles, formavam um grupo, no mínimo admirável e atraente, por sua diversidade, beleza e galanteria, bem como seus modos aristocráticos. Todos pareciam muito bem, relacionando-se de forma agradável e harmoniosa, conquanto se percebesse, no lustro do verniz de sua estirpe, cultura e educação, muito de orgulho e vaidade, um tanto de prepotência e arrogância, bem como o domínio dos interesses econômicos, no bojo de seus contatos e ocupações. Deste modo, aguardava-se que uma das moças e mais os rapazes concretizassem casamentos, que pudessem beneficiar a família, com aquisições proveitosas para todos. As festas se sucediam, e, fosse naquele palacete ou em outros, percebia-se a beleza e galanteria dos rapazes e das irmãs, na conquista de seus objetivos, já firmados pela educação e pelos valores transmitidos. Tudo parecia correr da forma ideada, quando a invasão moura foi se expandindo, e, apesar de manterem o comércio, a liberdade religiosa para cristãos e judeus, tudo desmoronou, por negócios mal feitos do chefe daquele grupo seleto. A nobreza sentia-se mais e mais perseguida e perdia suas posições vantajosas, em meio a acordos que consideravam humilhantes e terríveis. Um pouco antes do desastre econômico acontecer, contudo, numa das festas, Lola veio a conhecer um nobre, jovem encantador e ligado às artes marciais, cuja família era de Andaluzia. A atração entre ambos foi imediata. Pareciam fadados um para o outro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 3. Constantino. Músicos tocavam madrigais, no salão amplo iluminado por luminárias da época, e servos serviam acepipes e bebidas aos convivas. Lola e Dolores estavam em meio aos convidados, seguidas de perto pelos pais, Mário e Dorothy, e dos irmãos Rodrigo e Fernando. As jovens estavam encantadoras, com suas roupas bordadas e rodadas, enfeitadas com as joias da família, se abanando com leques ricos e sentavam-se em marquesas que adornavam o salão. Quando o jovem Constantino, da nobreza de Andaluzia, se aproximou,
convidando Lola para dançar com ele. A jovem olhou para o pai, esperando um sinal de assentimento, e, sendo-lhe permitido, saiu a dançar com o jovem, com seus gestos delicados e harmoniosos. Lola sentia-se num céu particular, sem sequer atinar por quê. Sempre era requisitada nas festas, e mais de um jovem tinha se aproximado a fazer-lhe corte, mas nunca antes sentira tanta atração pelo seu par, como naquele momento. Os olhos castanhos de Constantino a fitavam com admiração e ternura, suas mãos se tocavam nos volteios da dança, e ela sentia uma energia diferente a correr dela para com o moço e dele para com ela. A senhorita é a moça mais bonita desta festa. Sinto-me profundamente grato por ter aceitado dançar comigo, porque isso me faz sentir-me num céu, junto com os anjos. Lola corou da galanteria dele, mas sentiu que as palavras dele não eram formais, como quase sempre acontecia naquelas ocasiões. Ele parecia sincero, dirigindo-se-lhe. Espero que não esteja me achando inconveniente. Seria um tolo, se não lhe louvasse as graças. O senhor é muito gentil, um cavalheiro. Gostaria de poder privar mais vezes de sua companhia. Não posso simplesmente conhecê-lo e deixar de privar de seu encanto. Senhorita Lola, sou da família d'Alencastro, e resido na Galícia. Estamos passando uns tempos em Granada, em casa de alguns amigos de meu pai, porém dificilmente venho para o sul, com minha família. Por isto ainda não a tinha visto. Apresento-me, sou o Duque Constantino, da família de Alesson, e qualquer pessoa pode lhe informar sobre nós, que temos nomes ilustres e destacados na sociedade local. Vou conversar com seus pais, insistindo na possibilidade de que possa me aproximar de sua família, e demonstrar os sentimentos que fez brotar em meu ser. O senhor me assusta. É difícil crer que se sinta assim tão atraído por alguém que mal acaba de conhecer. Falou Lola um tanto ressabiada, apesar de se sentir profundamente atraída pelo jovem. Constantino era um homem bonito, aparentando uns 27 anos, de tez clara e cabelos castanhos ondulados e fartos. Não usava barba nem bigode e seu rosto másculo, com um queixo quadrado, nariz aquilino, lábios bem formados e testa ampla, sustentando um olhar firme e alegre, era acompanhado de um porte atlético, de estatura alta, e estava muito elegante, demonstrando a finura de trato e educação primorosa. A Dolores não passou despercebida a galanteria do jovem, enquanto a dança durou e, ao trazer pelas mãos a jovem Lola, o rapaz não perdeu tempo e tratou de entabular conversa com o pai da jovem e seus irmãos, demonstrando claramente seu interesse em se aproximar da família, com intenções muito claras e diretas. Lola estava enrubescida e sua irmã puxou-a de lado, comentando: "Parabéns, maninha. Parece que você enfeitiçou o moço mais bonito e rico da festa. Todas as moças presentes estão a fuzilá-la com o olhar. Pare com isto, Dolores. Acabamos de nos conhecer. Impossível que depois de apenas uma dança ele esteja interessado em mim. Não me diga que não sente nada por ele. Parece um deus grego, maninha. Impossível não se sentir atraída por ele. Enquanto você dançava, fiz algumas perguntas à filha da dona da casa, que nos convidou para este ágape." Os olhinhos da jovem brilharam e ela me informou algumas coisas sobre a família dele, sobre os seus ancestrais e além da estirpe da família, dos bens que lhes pertencem. Ele é o único herdeiro homem da família e não há jovem que não esteja em seu encalço. Mas tudo indica que ele escolheu você. Bendita a hora em que aceitamos o convite dos amigos de papai, para virmos passar uns tempos aqui no sul. Dolores, você sabe que papai tinha interesse em que eu firmasse compromisso com o filho de nossos anfitriões, Bernardo. Pelos céus, Lola, você seria louca se trocasse este moço por Bernardo, tão sem graça e sem charme. Isto sem pensar em seus bens,
que não despertam nenhuma atração. E Dolores riu muito do próprio comentário. Novos movimentos de dança, novas falas, e Constantino acabou por conquistar as graças de Lola e de sua família. Souberam que a família do moço possuía propriedades em Pontevedra, e que ele pretendia se trasladar para lá, a fim de gerir os negócios do pai, na verdade, interessado de manter um maior contato com a família da Alencastro e de alcançar um compromisso sério com a jovem, que se tornara o alvo principal de seu futuro. Formar com ela uma família, ter filhos, poder privar de seu dia a dia, fazê-la feliz junto dele, era tudo o que Constantino almejava. Adorava gerir o trabalho no campo, porque a região norte era fértil e muito mais propícia ao plantio, e ele absorvera bem os conhecimentos da agricultura árabe, além das vinhas, que eles não apreciavam, mas que os ibéricos curtiam tão bem. Não seria para ele nenhum sacrifício se trasladar para suas terras ao norte, a fim de se aproximar mais e mais da jovem, que se tornará alvo de seu amor incondicional. E, deste modo, o namoro, a atração e a aproximação de Lola e Constantino se fizeram de forma natural e agradável para todos e Lola não cabia em si de tanta felicidade. Dolores também estava feliz, mesmo porque, pelo que os pais lhe deram a saber, a situação financeira da família não estava mais das melhores, e aquele enlace lhes propiciaria algum desafogo, sem que a sociedade presente pudesse saber de suas dificuldades. Dolores achou que, naquela conjuntura, não deveria preocupar a irmã, porque também ela poderia pensar que aprovavam seu casamento por questões puramente de interesses econômicos, e poderia não concordar. Conhecia Lola, ela não era tão prática quanto Dolores, sempre fora mais sonhadora, e mais frágil emocionalmente. Melhor que ela não soubesse como estavam os negócios da família, porque, deste modo, talvez, até pensasse em não firmar o casamento. Sua irmã não se aproximara de Constantino por interesse nem estava com ele, pelas necessidades que a família estava passando, portanto, melhor que ela não soubesse de nada, assim poderia ser feliz. E Dolores desejava sinceramente a felicidade de sua irmã, pois a amava e admirava. Capítulo 4. Enlace à vista. Tudo corria da melhor forma possível. Lola se sentia a pessoa mais feliz do mundo. Não podia crer que aquela viagem que parecia tão banal tivesse o dom de modificar seu destino daquela maneira. Quando foi informada sobre a viagem ao sul, não se entusiasmara nem um pouco. Sua mãe lhe dissera que esperavam que ela e Bernardo pudessem começar um namoro que os levasse ao casamento. Lembrava-se de Bernardo, filho de amigos de seu pai, vira-o algumas vezes na infância e durante a adolescência e nunca sentira por ele nada além de algum carinho meio fraterno. Ele era uma pessoa sem graça, sem encanto, que jamais havia atraído sua atenção ou a de Dolores ou dos manos. Também ficara claro, durante sua estadia no sul, que Bernardo não se sentia atraído por ela, e era apenas gentil, seguindo os ditames que os pais lhe indicavam, mas sem demonstrar nenhum interesse maior por ela. Deste modo, viajara conformada com as resoluções dos pais, sem nenhum sonho na bagagem, sem nenhuma ideia mais animadora com relação ao seu futuro. E aí aparecera Constantino e ela se apaixonara perdidamente por ele. Sentia-se a mais feliz das jovens casadoras e cada peca do enxoval, cada encontro ratificavam a felicidade que jamais pensara poder usufruir um dia. Os irmãos também adoravam o moço e conversavam animadamente com ela sobre ele. Lola, seu noivo é um caçador de primeira, dizia seu mano Rodrigo, chegando animado de um passeio. Acredita que os cães lhe obedecem muito mais do que a mim, que tem acostumado. Se não fosse por suas ordens, teríamos voltado de mãos abanando. Adorei os treinos e exercícios que fiz com seu noivo, comentava Fernando. Ele me ensinou algumas coisas muito importantes para o uso das armas, e no jogo físico de defesa pessoal. Nem meus melhores comandantes me deram as sugestões e dicas com as quais ele me brindou.
A mãe e seu pai eram só elogios e Dolores estava encantada com aquele que brevemente seria seu cunhado. O jovem Constantino deixava-se ficar a maior parte do tempo junto à nova família, que escolhera por sua, embora trabalhasse com afinco nas propriedades da família e preparando a casa da fazenda, para ser a futura morada do casal. Volta e meia levava a nova família a ver as mudanças que estava fazendo na propriedade, no sentido de proporcionar o maior conforto à sua noiva querida, e à família que pretendia formar com ela. Apesar dos preparativos para o casamento estarem correndo mais rápidos que na maioria dos casos, apesar das famílias se entenderem perfeitamente, Constantino precisou demandar o sul, a fim de tratar de alguns negócios da família, que eram urgentes. Despediu-se da noiva, prometendo um retorno o mais rápido possível e tratou de seguir com Alimara e alguns servos, em sua carruagem senhorial, pelas estradas poeirentas em direção aos locais onde havia conhecido sua princesa, como a chamava. Ao despedir-se dele e ao vê-lo partir, Lola não pode deixar de se sentir apreensiva, como se algo ameaçasse sua felicidade, mas logo se conformou. Logo ele estaria de volta aí. Pelo visto, sua vida estaria sempre dividida entre a propriedade ao norte e as viagens ao sul, no contato com a família. Isto não podia se constituir em um problema para ambos. Lola não era ciumenta e Constantino era tudo o que ela sempre sonhara ter ao seu lado. Jamais, na verdade, imaginara que pudesse ser tão feliz. Pode deixar, que cuidarei bem dela em sua ausência. Falou Dolores com um encanto peculiar e coqueteria, para o futuro cunhado. Não deixarei que fique muito triste. Vou distraí-la com enxoval e com tudo o que puder, para que ela o espere cada vez mais linda e feliz. Cuide bem dela, para mim. Não deixe que ninguém me roube a felicidade. E para a noiva, cuide-se, meu amor. Logo estarei de volta e nada nem ninguém há de nos impedir a felicidade. Deste modo, Constantino partiu, e devido às aperturas financeiras de nosso pai, continuou a contar Dolores, senti que tudo se precipitava para um desastre de proporções dantescas. Nosso pai devia somas vultosas a um mouro, que comandava o comércio com judeus e ibéricos em todo o sul, descendente que era de um sheik, daqueles que haviam vindo da Mauritânia e, aos poucos, haviam dominado toda a península oeste ao sul. Meus pais me mantinham informada, por ser mais velha, dos eventos que nos envolviam, bem como também transmitiam isto aos nossos manos. Resolvéramos preservar Lola, por ser a caçula, mesmo porque o que ela poderia fazer? Meu pai contava pedir ajuda a Constantino, tão logo ele fizesse parte da família, anexando parte de nossas terras às dele, como parte do pagamento que lhe daria, se ele ressarcisse o mouro das dívidas que havíamos adquirido. Mas o casamento tardava e o mouro cobrava a dívida feita por meu pai, esperando que a colheita da uva lhe fosse proveitosa. A colheita não foi tão boa, como esperávamos, porque uma seca se abateu sobre a região e também havíamos perdido parte de nosso rebanho. Nossos pais temiam que o noivo, ao saber da difícil situação financeira em que estávamos, viesse a romper o compromisso, mas eu sabia que Constantino jamais abandonaria Lola ou a nós em situação difícil. Sentia que podia confiar nele. Gostava muito dele, e já o sentia como a um irmão querido, como o marido de minha irmã. Dolores parou de falar e as imagens se congelaram no espaço. Marília sentiu que as lembranças eram muito penosas para a entidade, que se apresentava diante dela, como se ainda vivesse naqueles tempos tormentosos, os quais descrevia tão bem. Que novos eventos seriam desvendados? Marília sentia que um drama incrível envolvia aquelas vidas. Gostaria de poder diminuir a dor que sentia na alma daquele ser, que se desnudava diante de si e pediu mentalmente forças, para dar prosseguimento àquele atendimento, à antiga e nobre espanhola, Dolores. Capítulo 5. O Mouro. Enquanto Constantino seguia para o sul animado e feliz,
O chefe da família recebeu uma visita que haveria de transtornar todas as pessoas que ali viviam. Era uma tarde calorosa, e os jovens rapazes haviam saído em sortidas pela redondeza, em busca de diversões típicas da nobreza. Lola e Dolores estavam na sala, tomando um lanche servido pelos servos da propriedade, deixando de lado seus bordados, por momentos. Ouviu-se um tropel de cavalos fora e as jovens pensaram que eram os irmãos, que voltavam de suas sortidas, mas se enganavam. Não demorou muito e um servo entrou um tanto assustado, e perguntou pelo pai das jovens. Instando-o a procurá-lo nos cômodos particulares, tratou logo de ir ter com ele. Um visitante inesperado esperava para ser recebido na casa dos nobres de Alencastro. As moças jamais o tinham visto antes, e nem se davam conta da seriedade daquela presença inesperada. Sem mesmo se dar conta do que ocorria, as jovens viram seu pai de ser um tanto quanto pálido e dirigir-se à sala onde faziam suas recepções à nobreza, suas festas. De onde se encontravam podiam ver e ouvir tudo o que se passava na sala ao lado, e também podiam ser vistas. Dolores pressentiu que algo muito sério estava acontecendo, mas como o pai passasse por elas apressado, e nada dissesse, fez com os dedos sinal de silêncio a Lola e ficou à espreita, esperando o que se seguiria. Não demorou muito e o servo introduziu no ambiente um homem de alta envergadura, moreno e de olhos muito penetrantes e fortes, cuja cabeça estava encimada por um turbante oriental de seda, vestido a caráter, com uma espada curva à cintura. O jovem trazia uma barba espessa e bigodes escuros e parecia muito jovem. Lola sentiu-se, de um modo que não conseguia explicar, como que ameaçada pela presença do moço. Após um salam aleikum a título de saudação, o jovem passou a conversar com seu pai, sobre coisas que ela não conseguia entender, mas que Dolores percebia muito bem. O moço falou das dívidas pendentes, e cobrou a possibilidade de tomar algumas terras dos habitantes daquele pequeno castelo, incrustado nas melhores terras do norte. O pai tentava negociar, e Dolores pediu a Lola que ficasse quieta, mas ela não conseguiu se conter. Levantou-se e, sem que a outra a pudesse impedir, adentrou o cômodo ao lado, de onde o jovem visitante a vinha observando discretamente. Papai, o que está acontecendo? Quem é este homem? Porque julga ter direitos que lhe permitem apropriar-se da propriedade nossa. Com que direito ele invade nossa casa, como um ladrão? O pai se ergueu num ímpeto, indignado e humilhado com a intervenção da caçula, e disse com firmeza. Lola, minha filha, isso é conversa entre mim e este cavalheiro. Recolha-se ao seu quarto e depois irei lá, para lhe explicar o que acontece. E dirigindo-se à visita. Desculpe, Eltarik, pela intromissão de minha filha Lola. Peça desculpas ao cavalheiro por seu arroubo e retire-se. Eu é que peço desculpas de estar criando este incômodo a tão linda senhorita. Jamais me perdoarei por isto. Permita que me desculpe. Falou o moço com uma vênia. Ao invés de responder, contudo, Lola saiu em prantos, correndo em direção à escada que levava aos quartos. Dolores entrou, fez uma vênia ao moço e subiu atrás dela. Não podia mais continuar a mentir a sua irmã, sobre a situação difícil em que se encontravam. Lola precisava saber e o namoro e casamento já marcado seria a salvação de todos. Com este pensamento, ela subiu as escadas e procurou a caçula. Aos poucos, foi colocando Lola a par dos acontecimentos, do empréstimo que seu pai fizera, no sentido de conseguir com a colheita e comércio dos vinhos ressarcir o Mouro, como ela o chamava, sem, contudo, conseguir. Lola ficou desolada. Jamais imaginara que sua família estivesse nas mãos daquele homem, que, aos seus olhos, parecia um demônio a lhe roubar a felicidade. Porém, o jovem Eltarik ficara encantado com Lola e diminuiu o arroubo de sua cobrança, prometendo pensar em um meio melhor de cobrar a dívida. Com isto,
os D'Alencastro passaram a receber-lhe a visita, e a tolerar-lhe a presença em sua casa. Dolores e Lola, contudo, não suportavam o moço. Um dia, em que estavam a sós, Dolores comentou com Lola. Lola, maninha querida, sei que você não tem malícia e não percebeu, mas o Mouro parece interessado em você. Está louca, Dolores? Eu nem olho na cara dele, quando aqui vem. É verdade. Você o hostiliza sempre que pode, retira-se da sala, evita-lhe o toque, não lhe dirige palavra, mas, mesmo assim, ele está encantado com você e sei que acabará por declarar-se algum dia. Se não o fizer a você, que o evita, falará com nosso pai. Pois, então, você, que às vezes fala com ele, faça-o saber que estou noiva de Constantino e com o casamento marcado. Faça-o saber que amo e sou amada por meu noivo e que jamais, entendeu, jamais aceitarei ter qualquer coisa por ele, além do desprezo. Dolores suspirou e continuou. Você não precisa agir deste modo. Ele não lhe fez mal algum, na verdade. Nosso pai não devia ter se endividado com ele, isto sim. Agora não há o que fazer. E nós fomos educadas para sermos gentis com todos, educadas, simpáticas. Para de hostilizar o moço, Lola. Isto não faz bem nas relações com nosso pai. O que você deseja de mim? Você vê que ele me tem enviado presentes, e que eu tenho devolvido. Ele chega e eu me retiro. Se ele me fala, eu fico muda. Quer que eu mude, para quê? Para dar-lhe falsas esperanças. Não sou obrigada a isto, por Deus, Dolores. Não vejo a hora de Constantino retornar. Ele vai ficar furioso quando souber da reviravolta que nossas vidas sofreram, e vai tomar providências. Você vai conseguir com isto a morte de um dos dois, por um duelo, maninha. Pense bem. Falou Dolores suspirando. Lola percebeu que as coisas eram muito mais sérias do que ela pensara a princípio. Você não pode, simplesmente, mexer com os brios deste Mouro, Lola. O que você quer? Já não deixei claro a ele que o odeio. Vou lhe dizer que amo Constantino e prefiro morrer a me casar com ele, ouviu? Deixe de ser mimada, Lola. O que vai ganhar espicaçando este Mouro? Não pense em nossos pais, que já estão idosos e precisam de nós. Case-se você com ele, falou Lola arrebatada. Eu o faria sem vacilar, maninha, para ajudar nossa família. Não tenha dúvidas que eu o faria, mas ele não está apaixonado por mim, infelizmente. Se fosse assim, tudo já estaria decidido e resolvido. Não sou tão egoísta como você. Lola ficou transtornada com os argumentos de Dolores. Amava a irmã e na maioria das vezes sentia que ela a protegia, a mimava mesmo. Preferia que não houvessem discutido. Esperava que Constantino voltasse. Quem sabe ela poderia explicar-lhe as dificuldades em que se viam e ele pudesse, de algum modo, ressarcir o Mouro das dívidas de sua família, e aí se consorciariam e seriam felizes. Falaria com o pai e com Dolores e adiariam qualquer resolução até a volta de Constantino. Sempre seria para ela uma humilhação ter que recorrer a ele, já que o amava e não desejava ser-lhe pesada em nada. Ao contrário, era sempre a noiva que entrava com um dote, nas relações e compromissos matrimoniais. Mas não via outro meio de conseguir se safar daquela situação que dia a dia se tornava mais e mais constrangedora para ela. Sentia mesmo certa aversão ao Mouro, talvez até porque eles estavam dominando toda a península e isto era humilhante para os antigos senhores da região. Com esta ideia, enviou um mensageiro a Constantino, solicitando seu retorno o mais rápido possível. Comentou com Dolores que sobre as providências que pensava tomar e a irmã apenas aqueceu, como se concordasse. Contudo, Dolores tomara ciência da imensa fortuna amealhada por Tarique,
comparando a posição dos dois pretendentes, concluiu que o melhor, naquela ocasião, seria que sua irmã se casasse com o Mouro, ainda que não o amasse. Afinal, pensava ela, as mulheres sempre eram feitas meio de troca nas relações, a benefício das famílias, e com eles não podia ser diferente. Lola acabaria por se conformar e aceitar a situação, pelo que ela representava de benefícios à sua família. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E, pensando deste modo, interceptou a mensagem da caçula. Os dias se passavam e Lola percrustava o horizonte, na espera de notícias do noivo amado. Por que ele tardava? Era sempre tão solícito aos seus pedidos, e agora, quando ela mais precisava dele, por que não vinha em seu socorro? Tariq, com a aquiescência de seu pai, passara a frequentar a casa, e ficavam a sós na sala ampla, a fim de se conhecerem melhor. Como isto era possível, estando ela ainda comprometida com Constantino? Numa das vezes em que estavam juntos na sala e que Tariq fazia-lhe confidências de amor, prometendo-lhe felicidade, Lola o interrompeu e, mesmo não querendo ferir os brios do jovem, falou de maneira firme e decidida. Não sei se meu pai lhe informou, mas estou, por minha palavra e honra, comprometida e noiva de um jovem, da região de Andaluzia, de nome Constantino, que precisou viajar, a fim de tratar de uns negócios de sua família, e conto casar-me com ele, não apenas porque dei minha palavra, mas porque o amo, desde o primeiro momento em que pus nele os meus olhos. Estou certa que, sabedor deste fato, o senhor não terá motivos para insistir em nosso contato, e que encontraremos um meio melhor de lhe pagar o empréstimo que meu pai fez do senhor, mesmo porque, não é de bom decoro comprar os favores de uma família, ou de uma mulher, usando esta artimanha, humilhante para o senhor e dolorosa para mim. O jovem Tariq, que não sabia ao certo sobre o antigo voto de Lola, fez-se lívido e seu rosto deixava transparecer a imensa dor que as palavras da jovem haviam lhe causado. Levantou-se caminhando pelo aposento, tentando concatenar as ideias e demonstrar controle, diante do inusitado. Por fim, olhando-a nos olhos, falou de modo delicado e incisivo. Em nenhum momento imaginei que lhe causava tamanho incômodo, com minha deferência. A senhorita não me conhece, e isto pode lhe causar este mal-estar. Mas, se me permitir fazer-lhe a corte, haverá de perceber que sou um homem fiel, honesto, sincero, e saberei cativá-la, sem lhe ferir os brios ou forçar seus sentimentos. Seu pai não me referiu que estava comprometida, porque, se eu soubesse, jamais teria alimentado qualquer esperança a nosso respeito. Ao contrário de se deixar envolver pelos modos gentis do jovem Mouro, Lola pareceu ficar ainda mais indignada com ele e retrucou. Meu pai não lhe referiu isto, não foi correto. Talvez ele pensasse quais as medidas que tomaria, a fim de se ressarcir a contento com respeito à nossa dívida. Mas eu peço desculpas por ter lhe referido como me sinto. Parece que sou mercadoria de troca, mas já enviei um mensageiro solicitando que meu noivo retorne o mais breve possível, e aguardo que ele chegue, para lhe solicitar que pague nossa dívida para com o senhor. Tariq estava perplexo com a maneira como ela se lhe dirigia. Muitas moças se sentiriam honradas e felizes com sua corte, mas aquela jovem o repelia, como se lhe tivesse uma aversão. Admiro sua coragem e determinação e invejo o feliz mortal que conquistou seu coração de forma tão definitiva. Quer-me parecer que minha presença lhe é penosa, que me tem mesmo certa aversão, pela animosidade que demonstra. Peço-lhe perdão se fui indelicada, grosseira mesmo, mas creio que o senhor merece, no mínimo, a consideração da sinceridade num assunto tão delicado, quanto uma relação entre nós. Não precisa desculpar-se, senhorita Lola. Sou-lhe grato por sua sinceridade para comigo, ainda que isso me magoe profundamente, e tudo farei para conquistar-lhe as graças, porque estou certo que não sabe ainda avaliar a enormidade do sentimento que fez nascer em mim,
porque tudo faria para torná-la a mais feliz das mortais. Lola teve, naquele instante, certo arrependimento, por estar causando àquele jovem estranho tanta dor, como ele demonstrava, mas sentia alívio de ter falado da maneira como havia feito, para que nenhuma ilusão pairasse entre eles, porque, realmente, aguardava Constantino, para que lhe resolvesse aquela difícil situação. Contudo, os dias se passavam e o noivo adorado não retornava. Tarik continuava vindo regularmente à sua casa, e Dolores passou a tratá-lo com uma deferência que antes não lhe tinha, como se acompliciasse com ele, no tentame de dobrar a resistência da irmã. Uma tarde, quando se viram a sós, Lola arguiu, de forma contundente: "O que aconteceu com você? Parece que, de uma hora para outra, passou a tomar partido de Tarik contra mim. De onde tirou esta ideia, Lola? Enlouqueceu? Parece que não entende o que está acontecendo conosco. Não percebe que este homem tem em suas mãos a dignidade de nossa família? Que ele pode, de um momento para outro, destruir tudo o que construímos durante séculos de esforço e união. Onde você está com a cabeça? Entre Constantino e Tarik, não há termo de escolha. Tarik é muito mais rico e está apaixonado por você. É capaz de qualquer coisa para fazê-la feliz, e você parece ignorar o perigo em que nos encontramos. Não importa se papai agiu de forma perigosa, e nos colocou diante deste impasse. Trata-se de um pequeno sacrifício, para salvar a todos. Fosse comigo e não teria nenhuma dúvida quanto a que atitude tomar. Parece que nada nem ninguém lhe importa. Você está demonstrando um egoísmo terrível. Mas eu amo Constantino e ele me ama. Isto para vocês não significa nada. Tarik não se envergonha de forçar uma união que sabe me é repulsiva. Por que repulsiva? Ele não é nenhum monstro. Pelo contrário, é um belo homem e muitas moças dariam qualquer coisa para ser alvo de sua escolha. Se assim, por que você não se insinua, por que não conquista e me deixa a salvo desta sentença cruel? Sentença cruel? Ora, Lola, não seja dramática. Você fica aí esperando que Constantino volte, mas ele não respondeu à sua carta, nem retornou. Temos um prazo para aceitar o acordo com Tarik, e o tempo está acabando. Não há mais o que fazer. É tornar tudo o mais suportável e agradável possível. Lola percebeu finalmente que não podia contar com a irmã, que sempre concordava com ela. Não entendia a ausência de Constantino. Talvez ele ficasse sabendo, de algum modo, da situação financeira difícil em que se encontravam. Talvez isto o tivesse levado a se ausentar e também o impedisse de voltar. Afinal, os boatos danosos sempre corriam ao vento, como se ninguém os tivesse lançado ao ouvido de alguém, ou deixado que a boca o proclamasse. Talvez fosse isto, e, neste caso, Constantino não a amava como havia dito, e ela não podia mais contar com ele. Mas, meu Deus, como amava o noivo e como sentia por Tarik algo que identificava como aversão. Chegou a pensar em dar cabo da vida, e deixar todos mergulhados nos problemas que haviam gerado. Só tinha este meio de fugir ao compromisso que lhe era imposto, praticamente. Infelizmente a maioria das pessoas se deixa levar por esta saída trágica e sem volta. As criaturas, quando se veem fora das escolhas, a fazer o que não desejam, quando estão assoberbadas de problemas que não sabem como resolver ou de situações humilhantes e constrangedoras, transformam o desespero em depressão e desamparo, e mergulham no que julgam ser a solução única e intransferível. Como se não bastasse o próprio desejo de aniquilação definitiva, segundo raciocinam, ainda atraem para si multidões de infelizes, que também optaram por esta ação, ou outros que, por algum motivo, lhes desejam a queda, a perda, o ato fatal. Estamos imersos em um oceano de vibrações, de pensamentos, e de entidades desencarnadas,
que atuam de forma evidente, consciente ou inconscientemente, em nossas vidas terrenas. Infelizmente, poucos se dão conta do que acontece e vêm a sofrer os ataques psíquicos de encanados e desencanados, a lhes impulsionar as escolhas, ora desastrosas, ora sublimes. Tudo é uma questão de sintonia. Por isto Jesus proclamou a necessidade de orar e vigiar, para não cairmos em tentação. Mas Lola não optou por orar, nem por vigiar, mergulhando num poço fundo de desesperança e abandono. Passou a odiar tudo e todos, a família, a irmã, Constantino, Tarik. A vida para ele estava insuportável, e foi preciso que muitos antepassados se cotizassem, povoando-lhe os sonhos e atuando em seus pensamentos, a fim de evitar que ela perpetrasse o ato fatídico que estava planejando. Chegou a adquirir um veneno, através de criaturas desavisadas a quem recorreu, sem que os familiares percebessem, mas, naquela contingência, os seus mentores conseguiram que uma serva aparentemente desavisada lançasse fora o frasco com o pó, e ela não conseguiu mais encontrá-lo, entrando em maior confusão ainda. Teria Dolores a seguida descoberto o que pretendia. Já não confiava na irmã, que se aproximara dela, como se a quisesse apoiar em tudo, e ampará-la naquele difícil transporte. Conte comigo, Lola. Sei e entendo o seu desespero, minha irmã. Não pense que sou indiferente ao seu sofrimento. Apenas não estou vendo saída e estou revoltada com a demora de Constantino em retornar. Temo que alguém lhe tenha referido a situação de provável penúria em que estamos. Para papai será prisão, por não honrar seus compromissos, veja como ele anda abatido, cabisbaixo. Para nós será enxovia, preferia morrer a passar pelo que estamos passando. Lola estranhou aquelas falas sobre morte, era como se a irmã estivesse a ler os seus pensamentos. Melhor mesmo nos seria morrer, do que viver em desonra. Falou quase que maquinalmente. Lola, minha querida, não diga isto. Não pense em morte, porque a vida cuida de dar soluções, dia após dia. Veja como tudo mudou para nós em tão pouco tempo. Estávamos tranquilos, viajamos e aí surgiu em sua vida Constantino. Voltamos para cá felizes, fazendo planos, e aí descobrimos que estávamos falidos, mais do que isto, que podíamos perder tudo. Então nosso próprio algoz nos propôs uma saída honrosa, ainda que não seja de nosso agrado. Não vejo este casamento como uma saída honrosa, Dolores, muito pelo contrário, esta imposição dele e de nossos pais, para mim é um insulto, me sinto pior do que uma escrava, me sinto vendida, atraiçoada. Ninguém lhe pede que seja a Másia de Tarik, pelo contrário. Casando-se com ele, você vai participar da sociedade de uma forma mais ampla, mais destacada. Pense que esta escolha não é nossa, mas a única saída que Deus nos deixou. Que você vai constituir uma família, deixar descendentes, que poderão honrar nossa estirpe. Nossos irmãos ainda não conquistaram nenhuma moça com um bom dote e eu pareço amaldiçoada, já que não há nenhum cavalheiro que tenha se interessado por mim. Dolores falava com tal inflexão na voz, que Lola chegou a ter pena da irmã, como se ela se sentisse rejeitada pelos rapazes de suas relações. Já que você acha tão propício montar uma família sob estas normas, o ideal seria que você se consorciasse com alguém, que nos propiciasse uma saída, com seu casamento. Parece que Deus não quis assim. Você é a única tábua de salvação que existe para todos nós. Por favor, Lola, faça este sacrifício e procure ser feliz. Esqueça de uma vez por todas Constantino. Para mim parece bem claro que ele se afastou. Por que não mandou sequer uma carta, uma notícia por portador? Será que não imaginava que sua ausência poderia causar-nos transtornos, mas ainda, causar a você algum tipo de sofrimento? Dolores tocava no ponto fraco de Lola. Sabia como ela estava fragilizada, no momento,
com a ausência de Constantino, como pusera nos ombros dele a salvação sua e de sua família. Isto, a ausência dele, naquele momento, era o que mais a fazia sofrer, acima dos ditames dos pais, da insistência da irmã, do descaso dos irmãos, que viam, em seu casamento, uma saída para todos, a ausência do homem amado, em quem depositara todos os seus sonhos de mulher, era o que mais a machucava, acima de tudo. Como amava Constantino, como sonhara em ser sua esposa, mãe de seus filhos, de partilhar com ele uma vida inteira, cheia de amor, de filhos, e de cumplicidade. Melhor seria nunca tê-lo conhecido, para vê-lo sair de seu caminho sem uma explicação, sem nada. Lola não sabia como agir, estava totalmente perdida, sem forças, sem vontade de viver, de lutar. A ausência de Constantino naquele momento de tanta desdita, com a insistente corte de Tariq, parecia um pesadelo enfim. A família que sempre ela tivera como seu porto seguro, a quem ela se ligava pelos laços de afeto, e a quem amava com todas as forças de sua alma, parecia que a traía, que vilipendiava seus mais nobres desejos e sofrimentos e a enclausurava viva, numa desdita sem fim, nem razão. Então a vida se resumia nisto. Não se podia confiar em ninguém. Era obrigada a seguir os interesses de seus entes queridos, como se isto fosse algo pré-determinado, antes mesmo de seu nascimento. Por outro lado, Tariq vivia ali a enviar presentes. Flores, doces exóticos de sua pátria, joias preciosas, tecidos, brocados, obras de arte, tapetes, colchas adamascadas. Nada daquilo mexia com seu coração. Colocava tudo de lado e Dolores recolhia, mostrando-lhe a beleza do gesto e a preciosidade dos presentes. O tempo estipulado por Tariq estava chegando ao fim, e o pai de Lola enviou um mensageiro, com uma missiva, em que colocava Constantino a par das resoluções familiares, rompendo definitivamente qualquer compromisso entre Lola e ele. Ao mesmo tempo procurou as autoridades locais, a fim de tratar das festas que coroariam enlace e expediu convites às pessoas mais proeminentes, com as quais se relacionava. Tariq participou de tudo, contribuindo regiamente com as despesas do ágape que coroaria o enlace seu com a amada de sua escolha. A ele não importavam as razões da aparente recusa da noiva. Ela haveria de conquistar, com seus modos e sua dedicação. Ele estava esperançoso de uma ligação afetiva, que acabaria por concretizar com Lola, porque ela acabaria por ceder aos seus esforços, para conquistar. Em nenhum momento passou pela sua cabeça que não ombrearia com aquele ex-noivo, Constantino, a quem ela jurara amor e a quem não esquecia. O ser humano tem estas atitudes ilógicas, irracionais e mesquinhas, quando só percebe os outros, como objetos de seu desejo e cobiça, e esquece o respeito e a bondade que devem orientar as relações. Seja em casos particulares, de grupos ou coletividades, a imperiosa verdade é a de que os seres humanos, movidos por seus desejos, esquecem o respeito aos que não pensam como eles. Tudo se resume a uma falta de sensibilidade, para com os pensamentos e sentimentos alheios, fugindo a qualquer tipo de compreensão e entendimento dos outros, sem compaixão nenhuma, para com seu semelhante. Quantas tragédias, quantos dramas, quantas injustiças foram perpetradas por milênios, baseadas no desejo, na cobiça, na ganância, ambição e sentimentos egoístas, movidos pelo orgulho e pela prepotência. Mas Tariq não pensava assim, nem percebia a enorme imposição que exercia sobre aquela que era o móvel de seu amor, segundo sua maneira de pensar. Jamais lhe passaria pela cabeça se culpar do sofrimento que via nos olhos dela, e sua mãe o reprovou duramente, dizendo-lhe: ignorar o sentimento de sua futura esposa, não é a melhor maneira de se iniciar um relacionamento afetivo. Dizem que o amor é cego. Embora isto não seja verdade, devemos concordar que o jovem mouro estava cego pela paixão, que é um amor ainda não sublimado, e contava que bastava sua vontade para torcer os acontecimentos.
Deste modo, tudo se apressou para o enlace entre Lola e Tariq, e ela não via nenhum modo de mudar o rumo dos acontecimentos em que se vira envolvida. Dolores pensava que a irmã caçula acabaria por se conformar, e até viria a se apaixonar pelo noivo, embora sentisse certa aversão para com ele, um preconceito por suas origens, achando que melhor lhe seria ter Constantino por cunhado. Mas o destino resolvera encontrar-o, e ela e sua família, ela e Lola não podiam mais fazer nada, com relação a isto. Pensava que Tariq estava feliz e cego, com a atitude passiva de Lola, e que Constantino devia estar recebendo a carta de seu pai, rompendo o compromisso, e talvez isto levasse a voltar rapidamente para o norte. Porém, por mais rápido que ele fosse, não chegaria a tempo de impedir o consórcio de Lola, e isto era o melhor, naquele momento, para o futuro de sua família. Capítulo 6. Enfim casados. As festas foram, no mínimo, portentosas, com a presença dos dignitários eclesiásticos, com a nata da sociedade local, ricamente vestida, adornada de joias, levando seus presentes, cada um mais rico e encantador que o outro, e com dias e dias de comemorações, no vetusto castelo em que moravam os de Alecon. Finalmente Lola veio a conhecer mais de perto a família a qual pertenceria, dali para diante, e estava num marasmo tão grande, que apenas agia de forma mais ou menos mecânica e educada, atendendo o protocolo milenar, que conhecia daqueles eventos. Ainda pensava em morrer, porque sabia que finalmente as dívidas de sua família foram liquidadas. Não queria se entregar ao seu marido, desejava morrer, mas um sentimento religioso de pecado, com relação ao autocídio, a impedia. No plano espiritual o trabalho para impedir-lhe o ato insensato se fazia de forma bastante evidente, com um nobre ancestral, mais evoluído, trabalhando incansavelmente pelo equilíbrio da jovem esposa. O noivo não cabia em si de contente. Todos podiam sentir-lhe a felicidade estampada no semblante e nos modos. Da mesma forma, também não passava despercebida a tristeza da jovem nubente, embora ela se desdobrasse em atenções para todos, de uma maneira polida e gentil, educada. Lola pensava seriamente em dar cabo da vida, sabendo que viajaria para o sul, para tomar posse do local onde passaria a viver junto do marido. Não se decidira se morreria a caminho do sul, ou quando chegasse ao local escolhido para sua moradia. Como não dispusesse mais do veneno, decidira-se por se enforcar, onde e quando encontrasse meios de fazê-lo. Ela não sabia, ao se dirigir para as estradas que demandavam o sul, que, terminadas bodas, o noivo Constantino chegara à propriedade, sem entender bem o que estaria acontecendo. Dolores o colocou a par do desfecho havido e o aconselhou a procurar esquecer e tratar de sua vida, com outra jovem, com outra família. O jovem não conseguia entender. Porque a mulher amada se casara com outro. Porque não o esperara, como haviam combinado. Porque não entrara em contato com ele. Precisava vê-la, ouvir de seus lábios que ela não o amava mais. Não era com Dolores que ele tinha que se entender, nem com seus pais. Precisava olhar nos olhos de Lola, ouvir dela a sentença do seu rompimento. Atordoado e infeliz, demandou de volta ao sul, procurando notícias dos nubentes, que lhe seguiam à frente. Numa das estalagens em que pernoitou, o estalajadeiro não deixou de demonstrar a satisfação de ter albergado ali os nubentes, elogiando o mancebo mouro e seu séquito de servos, o que o enfureceu ainda mais. Como a chuva estivesse castigando quem se aventurava nas estradas, apesar da seca, que anteriormente havia castigado a região, deixou-se ficar com seus servos mais um dia, antes de prosseguir. Pensava, o que faria, se encontrasse os dois? Desafiaria o mouro para um duelo mortal? E com que direito o faria, se sua ex-noivo tinha acolhido por esposo? Se dirigiria a ela e cobraria sua desdita. Estava num ímpeto cego e louco, mas sem quaisquer perspectivas de como agir, do que fazer,
diante do inevitável. Naquele dia, em que se deixou ficar, travou contato com um clérigo, de nome Marshall, que também ficara na estalagem, à espera da chuva diminuir. O clérigo se aproximou naturalmente dele, entabulando conversa aos poucos. Constantino se abriu com ele, contando sua desgraça, o que lhe passava pela alma desesperada.